Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do YouTube Gera Mais Saber Filosofia. Em nossa última videoaula, dissemos acerca do papel da retórica na política do Ocidente contra a filosofia ou dialética de Sócrates e Platão. Na última videoaula, deixamos a seguinte pergunta. A retórica, a arte de persuadir, a arte de enganar, ela dialoga com o nosso tempo, com o nosso mundo contemporâneo, odiernamente, hoje em dia? Eu disse que sim, e que nesta aula de hoje, então, eu iria explicar o porquê. Primeiro, a verdadeira política, ela busca a racionalidade. Evidentemente, por quê? Porque existe a ciência política, a ciência possui conceito, objeto, matéria ou assunto e método. A filosofia política também possui conceito, assunto, matéria, e seu método, evidentemente, é o dialético. É quando a filosofia geral volta o seu olhar intelectual para a ciência política, vira-se então, metamorfoseia-se então em filosofia política. Vejam, há 2.400 anos atrás, ou há 24 séculos, Gorgias, com todo o seu talento, com todo o seu brilhantismo, levantou a questão da retórica que proporciona o prazer e o contentamento e bajula os apetites do povo. E além de bajular os apetites do povo, ela se consagra como uma verdadeira demagogia. Demos, povo, gogós, induzir ao povo, manipular o povo. Hoje em dia, para usar uma linguagem da sociologia, você manipula a massa humana, a massa de manobra. Então, a retórica se limita a bajular os apetites do povo e a explorar as paixões populares, certo? A bajular os apetites do povo. E então ficou a pergunta e agora começarei a tentar esclarecê-la. Primeiro, se diz muito que a filosofia não serve para nada. Então chegou a hora de dialogarmos e mostrarmos que a filosofia tem o seu papel crítico, não só na política, mas como na teoria do conhecimento, na ética, no direito, etc. e tal. Vejam só, a retórica ela é persuasiva, ela induz a pessoa ao erro. Então vamos supor um produto aí de última geração, de última tecnologia, a chamada tecnologia de ponta. O limão que soluciona tudo, o limãozinho. Então vem a propaganda que vai induzir o povo a comprar o limãozinho que soluciona tudo, que vai viralizar o limãozinho, vai vir com vários emblemas. Então vai dizer o seguinte, o produto possui diferentes funções, o produto soluciona tudo. Mais pessoas estão consumindo o limãozinho que soluciona tudo. O limãozinho veio para solucionar a sua vida. A sua vida agora ficou fácil. Facilita a sua vida. Você interage melhor com as pessoas. Ele soluciona tudo. E, além do mais, ele é uma ferramenta. Hoje em dia está muito em moda, né? Aplicar a palavra ferramenta ao invés de procedimento, de processo, não é? A pessoa hoje utiliza ferramenta num discurso intelectual. Com todo respeito, não cabe dentro de um discurso intelectualizado o termo ferramenta, não é? Mas vamos lá, estamos no Brasil, então ele é um excelente procedimento, claro, preciso, ele oferece soluções imediatas. Aí a palavra imediata. Como que algo vai oferecer uma solução imediatamente sem sofrer mediações conceituais, sem sofrer interferências reflexivas de estudos? Como que você vai chegar a uma solução fácil sem passar por uma dificuldade?
É isso que a retórica oferece, é isso que a propaganda enganosa no nosso mundo contemporâneo oferece, e é isso que as duas possuem em comum. Ou seja, a arte da bajulação, a arte da enganação. Não é à toa, com todo respeito, que muitas campanhas de publicidade não são feitas por publicitários, mas por psicólogos. Por quê? Porque o psicólogo sabe onde é o ponto fraco do ser humano, que é o inconsciente. Então existem as propagandas subliminares. O que é uma propaganda subliminar? Um artista está fazendo um determinado filme, está fazendo determinada novela, quando vê, ele faz o uso do limãozinho que soluciona tudo. A pessoa, então, está assistindo a novela, mas está vendo o ator, o protagonista, fazer o uso do limãozinho que soluciona tudo. O limãozinho que é encantador de pessoas. O limãozinho que vai solucionar todos os problemas da sua empresa, da sua casa, do seu mundo cotidiano. Enfim, o céu é o limite. Você usando o limãozinho solucionador. Ora, se o protagonista de uma novela, ou seja lá de que programa televisivo for, é proibido, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é proibida a introdução de uma propaganda durante a cena, porque a pessoa está assistindo a uma determinada programação e subrepeticiamente, subterraneamente, entra uma propaganda e inconscientemente a pessoa é levada a acreditar naquele produto. Por quê? Porque o protagonista principal está usando. Não é? É muito comum a gente, às vezes, estar assistindo novela, o protagonista, de repente, vai lá e faz um saque num caixa de um determinado banco, não é verdade? Então, isso é proibido. Mas, aqui no Brasil, nos parece que o certo, né, tornou-se errado. E o errado tornou-se certo. Por que houve essa inversão de valores? A filosofia também responde a isso. Só que agora nós não temos tempo para darmos prosseguimento a essa metodologia. Então vamos nos ater nos estritos limites do que foi proposto na aula passada e estamos desenvolvendo nesta. Então, como o limãozinho solucionador oferece soluções imediatas, o produto encanta as pessoas, o céu é o limite, você pode tudo e você ficará no topo. Você ficará no topo do mundo e fará o esforço mínimo. Com o esforço mínimo, você chegará ao topo do mundo. Você, sua empresa, sua família, enfim, seja lá as pessoas do seu convívio. Num exemplo, nós não podemos dizer que é um exemplo idêntico entre uma coisa e outra, a retórica e a propaganda contemporânea. Mas essa propaganda contemporânea também, ela está nos meios políticos, ela está dentro dos poderes, do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Quando às vezes sai uma propaganda que a justiça está aí para solucionar, que a justiça vai fazer um mutirão, isso é indevido. Por quê? Porque a justiça é uma ciência, o direito é uma ciência. Não tem que se fazer mutirão de nada, não. Tem que se analisar os autos do processo, pegar o caderno processual, analisar folha por folha, ler os depoimentos das testemunhas para que o magistrado chegue a uma decisão justa. Não fazer mutirões, súmulas vinculantes que vincula o caso a determinada jurisprudência e que todos os casos já passam ali por aquele centro de triagem. Então a crítica que se faz a essa arte da bajulação, que teve a sua fase embrionária lá em Atenas, com os sofistas Górgias, Protágoras, Trasímaco, nós verificamos essa bajulação, esse eidono, esse limitar a trabalhar com os apetites do povo. Por exemplo, um pacotão anticrime. Quando que um pacotão anticrime, ou um pacotão, seja lá de lei que for, soluciona um problema de uma nação?
Em 1990, nós tivemos um caso clássico no Brasil, o pacotão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que criou a Lei dos Crimes Hediondos, que criou o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Brasil melhorou com isso? A meu ver, com todo respeito, me parece que não teve grandes mudanças, não. O crime piorou. A criminalidade hoje piorou. Vejam, tudo é ciência. Tudo que envolve a sociedade está no âmbito da ciência, da sociologia, da antropologia, e isso tem método, tem mediações. É necessário que se caia nos livros, que se caia na aridez do conceito, que se estude, que se aprofunde, não que busque soluções imediatamente dadas. Prestem bem atenção nisso. Deixo a todos vocês meu forte abraço. Na próxima aula, então, voltaremos com o texto Górgias, do grande Platão de Atenas. Até a próxima.